Certo, tô vendo. Agora foi. Boa, ainda bem. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui no chat. Foi, Vitor falando que foi, então tudo certo. Aí qualquer dúvida aí que alguém tiver, pode falar no áudio aí ou mandar no chat aqui que eu tento responder. Então, como eu tinha falado, o tema da aula de hoje é sobre a cultura do cancelamento e o politicamente correto. Aí, aqui eu coloquei um breve histórico, né, que nos últimos anos milhares de pessoas ao redor do mundo foram meio que canceladas na internet, por diversos motivos, porém o mais comum deles talvez seja porque a pessoa teve um comportamento que não seguiu o politicamente correto. Essas pessoas talvez disseram ou praticaram alguns atos que não eram vistos como politicamente corretos, que foram e aí elas conseguiram ser meio que destruídas virtualmente, né? Algumas tiveram a vida e a carreira afundada, perderam patrocínios. E aí eu vou explicar um pouco desses filtros sociais que a gente teve aí ao longo da nossa história. Eu coloquei um histórico aqui, né? Desde o início da civilização, o ser humano tem um apreço ali pelo linchamento público, né? Esse meio que cancelamento das pessoas, porque existe até uma passagem bíblica disso, né? Que é quando aquela mulher está sendo apedrejada porque era uma mulher adúltera, e aí Jesus estava vendo essa cena e alguém pergunta para ele o que ele achava que deveria ser feito, né? E ele responde que a pessoa que nunca tivesse pecado, né, deveria jogar a primeira pedra. E aí ninguém joga e a mulher não é apedrejada. Mas isso é um costume do ser humano. Na era romana também as pessoas iam assistir os cristãos e os outros perseguidos serem jogados nos leões lá no Coliseu, serem mortos por lanças, colocados na fogueira. Na Idade Média, a mesma coisa aconteceu com os hereges, né, da igreja. E o fato é que o ser humano, ao longo dos anos, desenvolveu esse gosto em atacar determinados alvos, que era meio que excluído socialmente, porque ele se sentia meio com um juízo moral mais puro, assim, ele se sente mais elevado. Então, tipo, eu sou superior, eu estou do lado certo da história, então eu posso meio que excluir tal pessoa e fingir que ela não existe, chegando ao ponto até de matar, promovendo esses linchamentos. O que mudou ao longo da nossa história foi esse filtro que foi imposto, né? Por exemplo, na era romana, só poderia ser feito o que era institucionalmente correto, né? Aquilo que seguia as leis romanas. Na Idade Média só era aceita aquela coisa que era religiosamente correta. E, por fim, a nossa era é o que é politicamente correto, né? Aí a gente vai ver o que meio que isso significa. Então, o que seria o politicamente correto? A ideia em torno do politicamente correto, que geralmente as pessoas têm, é que seria uma espécie de manual, assim, para, né, você não cometer gafe, talvez não magoar alguém, não ofender as pessoas. Porém, assim como os outros filtros, né, o filtro da religião, das leis, ele foi meio desvirtuado. Então, as pessoas usam ele meio como para impor um controle. E, nesse caso, um controle político, né? Então, tem alguns grupos, né, politicamente organizados que tentam ditar o que é certo dizer, o que não é certo dizer, começam a meio que te taxar, você falou tal palavra, então você é comunista, você falou outra palavra, então você é fascista, então, sabe, sempre essa taxação tentando meio que excluir e dividir o povo, porque às vezes usou uma frase ou um comportamento meio inadequado. E é importante frisar que, às vezes, esses grupos, eles usam causas muito boas, né, que ajudam a sociedade, só que isso serve meio como um crachá, assim, tipo um discurso de autoridade. É meio que uma sinalização de virtude, e isso foi muito visto também no último programa, né, o Big Brother, por isso que eu trouxe o tema. Por exemplo, às vezes as pessoas lá falavam, eu sou militante de tal causa. Então eu tenho meio que lugar de fala para poder discutir sobre isso. E aí, enquanto a pessoa pregava uma coisa, ela meio que na prática fazia outra, né? Então ela meio que excluía, ridicularizava as outras mulheres do programa. Teve até o caso desse cara aqui que ele
foi bastante humilhado lá, foi excluído, porque disseram que ele teve um comportamento inadequado e tal, e ele chegou até o ponto de pedir para sair da casa, né, sair do programa. O povo meio que se revoltou contra essa situação, e essa mulher aqui acabou tendo o recorde de votação no programa, né? Então, todo mundo ali na casa meio que usava esse discurso de autoridade, né, para falar, olha, eu estou do lado correto, isso aí que você fez é errado, por isso ou por outras coisas, que às vezes poderia até ser um comportamento errado, só que gerava meio que o cancelamento dessa pessoa, tipo, começavam a excluir ela como se ela não existisse, e é mais ou menos isso que acontece também na internet hoje em dia. Então, eu coloquei aqui o problema que causa essa cultura do cancelamento, né? Que o politicamente correto acaba criando meio que dois lados. Tem o lado sempre que está correto ali na história, né? Que luta por causas nobres, e só pelo fato deles falarem que lutam por essas causas, muitas vezes eles podem humilhar as pessoas, excluir elas. Então, aí eu coloquei aqui também alguns exemplos que hoje em dia existem palavras que são vistas como meio que politicamente incorretas. Por exemplo, mulato, cego, viciado. Essas palavras teriam que ser substituídas por negro, deficiente visual, dependente químico. E aí eu coloquei uma observação aqui que o simples fato de criar meio que um grupo de palavras que é mal vista socialmente já gera uma divisão, né? Então, imaginar, você está numa conversa e aí você descobriu que usar, por exemplo, a palavra cego é algo ruim. E aí alguém usou essa palavra numa discussão, então você já meio que fica com o pé atrás. Fala, nossa, aquele cara ele não tem consideração ou não tem conhecimento suficiente. Então já cria meio que um pré-conceito sobre aquela pessoa só pelo fato de ele ter usado uma palavra. E às vezes a pessoa só não sabe desse significado, ou a realidade mudou e o significado dessa palavra hoje em dia não é o mesmo que ela teve na raiz dela, né? Como a palavra judiar, por exemplo, que veio da origem dos judeus e tal, do nazismo. E, porém, também com essa divisão, algumas pessoas meio que se tornaram imunes ao cancelamento, porque estavam desse lado correto, e geralmente começavam a meio que apontar o dedo assim aos outros e julgarem. Foi interessante o que aconteceu com esse youtuber aqui, o Felipe Neto, que no começo da pandemia, ele estava defendendo aquela causa, né, do Fica em Casa e tal, chegou até a expor um cara lá, que é muito famoso também, eu não conheço, mas chama, acho que Carlinhos Maia, gerou uma briga, e aí o problema é que ele foi flagrado jogando futebol, então ele também foi cancelado pelas mesmas pessoas que ele pedia para cancelar aquele outro cara. O cancelamento não é uma coisa muito boa de se fazer, né? Cancelar alguém significa simplesmente fingir que aquela pessoa deixou de existir, né? Quando é um famoso, as pessoas vão deixar de seguir, vão difamar nas redes sociais, fazem campanhas de boicote, né? Para a pessoa perder patrocínio, essas coisas. Cria meio que uma pressão ali para que a pessoa aprenda com a dor a forma de agir corretamente. E uma pessoa ser cancelada hoje em dia significa que ela fez ou disse alguma coisa errada que não é tolerada. Porém, algumas pessoas possuem algumas vivências diferentes, né? E talvez não consigam enxergar que seus erros antes de ter feito, né? Às vezes a pessoa nem sabe que está falando alguma coisa errada e acaba falando, e pelo fato tipo, de já ser meio radical assim, ela já vai ser considerada meio que um lixo ali, ser excluída e pronto. Essa punição não seria a maneira correta de educar alguém, né? Você pode fazer isso de um jeito bem mais tranquilo, né? Imagina na escola, alguém faz, sei lá, uma pergunta burra ou alguma coisa do tipo, e aí todo mundo começa a xingar a pessoa e fingir que ela não existe, e excluir ela no canto ali só porque ela deu algum posicionamento errado durante a aula. Isso não vai funcionar, né? Vai fazer a pessoa ficar revoltada e ela não vai aprender o que estava errado. E aí eu coloquei aqui a diferença entre o que acontece com os famosos e com os anônimos, né? Geralmente os famosos, quando são cancelados, perdem dinheiro, né? Perdem patrocínio. E os anônimos, eles sentem talvez um pouco mais porque eles são excluídos.
Alguns perdem até o emprego. Eu coloquei um exemplo aqui de uma mulher do Banco do Santander, e outros entram em depressão. Eu vou citar aqui alguns famosos. Aqui no caso a Bruna Marquezine, que também estava nessa época de pandemia, pedindo para o pessoal ficar em casa, porém na época, acho que do Ano Novo, ela foi flagrada na praia com alguns amigos e tal, também acabou sendo cancelada na internet, mas aqui ela meio que explicou o que estava acontecendo, né? Disse que até passou o Ano Novo sozinha, por causa que o pai dela estava internado, alguma coisa assim. Enfim, ela tentou meio que se justificar aqui para tentar não ser totalmente cancelado na internet. Essa mulher que também era do Big Brother, acho que do ano passado, também foi meio que cancelada por conta disso, foi para a praia com alguns amigos e numa época que ela estava pedindo que não poderia aglomerar, né? Eu coloquei, acho que aqui, não sei aonde foi, o link de uma mulher, essa era anônima, que ela foi deixada no altar, num casamento, e aí ela decidiu, tipo, prosseguir o casamento e casar sozinha. Só que, não sei por que motivos, isso ficou muito famoso, e aí um monte de gente foi lá zoar ela, começou a falar que ela era meio doida, que ela não deveria ter feito isso, que ela tinha que se valorizar, alguma coisa desse tipo. A mulher entrou em depressão por conta desses ataques, desse cancelamento, e ela acabou se matando. Eu coloquei o link dessa matéria em algum lugar aqui. E aqui, fato é que pela gente ser humano, né, todo mundo está afadado a cometer erros. Inclusive aqueles que tentam apontar o dedo para alguém, né? Aqui eu coloquei o exemplo do psicólogo canadense, o Jordan Peterson, que ele foi cancelado porque ele se recusou a usar os pronomes neutros, que essa daí é um outro filtro que tá tendo hoje em dia, né? Aí aqui eu coloquei um pouco da explicação do que seria esses pronomes neutros, né? Que são filtros mais atuais, que hoje em dia também estão sendo usados para meio que cancelar as pessoas. Aqui está o exemplo do Boy George, que é um cantor, que ele criou uma polêmica ao questionar esse uso desses pronomes neutros. E isso consiste basicamente em alterar as letras de algumas palavras para incluir aquelas pessoas que não têm, talvez, um gênero definido, né? Então, aí você vai ter que trocar tipo, ele ou ela por ele ou ele, eu não sei direito, mas seria algo nesse sentido. Então, isso também gerou alguma polêmica. Então, quando às vezes alguém ou falava mal dessa linguagem, falava que talvez não era a linguagem correta, ou simplesmente se recusava a usar, ela poderia ser meio que alvo ali de algum tipo de cancelamento. Essas causas nobres não devem ser afetadas por essa cortina de fumaça, porque notem que o simples fato de não usar a expressão tipo minha mulher ou todos não vai contribuir na prática mesmo para diminuir a homofobia ou o machismo, né? As pessoas vão continuar sofrendo violência na rua e esses cancelamentos só servem meio que para aumentar mais ainda a tensão na sociedade, né? Aqui eu coloquei os links, eu não lembrava, mas que esses cancelamentos não acontecem só com os famosos. Aqui teve o da mulher, que ela decidiu casar com ela mesma, depois acabou se suicidando. E também teve um cara que ele era gamer e ele foi pedir, acho que a namorada dele em casamento no Twitter. E aí todo mundo começou a zoar o cara e também desfazer dele, começaram a excluir, acharam que o cara era meio bobo, falando que o Twitter não era lugar de pedir em casamento a alguém, e ele também acabou se suicidando, né? Porque às vezes muita gente já sofre com algum problema de depressão antes, e aí quando a pessoa começa a ser alvo desses ataques, isso piora, e aí ela acaba meio que tentando se matar, né? Eu coloquei o paradoxo aqui do filósofo Karl Popper, que ele criou o paradoxo da tolerância, em que se você não for tolerante com aquelas pessoas que são intolerantes, é você que passa a ser o intolerante, né? E aí, isso é mais ou menos o que ocorre com o politicamente correto e os canceladores. Eles alegam não tolerar os intolerantes,
que são chamados de fascista, pelo pessoal que é mais de esquerda, ou de comunista, pelo pessoal que é mais de direita, e, enfim, e na verdade quem se torna o intolerante é a pessoa que está excluído, né, que está fazendo o cancelamento. Então, às vezes alguém é cancelado por ser considerado intolerante, na verdade quem está sendo intolerante é aquela pessoa que está cancelando. Esse seria mais ou menos o paradoxo do Karl Popper. É até uma coisa legal de usar numa redação que pode cair com esse tema. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, senão vou trocar o assunto. Se alguém quiser falar alguma coisa também, se já viu alguma coisa disso, se não concorda com alguma coisa, fica à vontade. Tudo Eu certo queria aí? fazer uma pergunta. Oi, pode falar. Desde quando que começou a surgir esses cancelamentos aí, né, na internet? Então, isso é um fenômeno até bem recente. Se intensificou muito nos 2 últimos anos para cá, mas acho que talvez isso começou mesmo nos anos de 2016, ali, quando surgiu aquela ideia de fake news, que com a candidatura do Donald Trump, que o pessoal começou a meio que ignorar algumas parcelas da sociedade, porque era tratada como fake news. Aí isso já foi passando para outro grupo, foi excluindo mais gente, e aí começou meio que essa cultura do cancelamento na internet, né? Porque historicamente o ser humano sempre gostou meio que de ter algum alvo ali para ele meio que atingir. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode perguntar, senão eu vou continuar aqui, porque eu já dei uma atrasada, né? Bom, aí o assunto atual aqui seria a CPI da pandemia, né, que está sendo muito falada nos jornais. O Supremo Tribunal Federal pediu não, ordenou a abertura da CPI da pandemia, depois de uma votação, se eu não me engano, ficou 10-1 para abrir essa CPI. CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito, né? O Senado Federal resolveu acatar a decisão do STF e já está montando ali meio que os trâmites para começar essa investigação. Então, eles vão montar uma bancada ali de senadores que vai conduzir essa investigação. Vai ter que chamar o ministro, o ex-ministro, no caso, né, o Pazuello, vai chamar gente do Ministério da Saúde para averiguar se teve omissão na compra de vacina, aquele caso de Manaus que faltou oxigênio, se o governo federal realmente deixou de enviar o oxigênio, ou se foi erro do governador ou do prefeito, não sei. Enfim, vai ter essa investigação. O presidente, né, o Bolsonaro, foi flagrado conversando com o Cajuru, que era um senador. Ele divulgou essa conversa no telefone. Nessa conversa, o presidente pedia para incluir governadores e prefeitos nessa investigação. Incluíram prefeitos e governadores, só que na hora que eles começaram a montar o grupo que faria essa investigação na CPI, o governo perdeu a maioria. Inclusive, um dos senadores que vai julgar os governadores é o Renan Calheiros, e o filho dele é governador. Então, acho meio difícil dele querer tentar meio que punir o próprio filho. Então, como o governo perdeu a maioria, provavelmente essa CPI vai focar mais no governo federal, né? Na atuação do Ministério da Saúde, do Bolsonaro, na compra das vacinas, coisas desse tipo. Aí eu coloquei aqui os links, né, para quem quiser ler depois, e essa investigação provavelmente vai gerar muita polêmica aí nos próximos dias, né? E aí, para terminar aqui, porque já é 8 horas, daqui a pouco eu tenho que devolver a aula, eu coloquei alguns assuntos mais importantes da semana, né? Acho que todo mundo deve ter visto aí o caso do menino Henri lá, que ele foi morto, né? Os padrasto dele, que é um vereador, e a mãe falaram que o menino tinha caído da cama, mas aí foram fazer perícia e ele estava muito machucado, tinha até estourado o fígado dele, e para estourar o fígado de uma pessoa tem que ser uma agressão muito violenta e é uma dor bem forte.
Aí o delegado começou a suspeitar da mãe e do padrasto. Eles foram presos, né? Estão presos para averiguar. Agora parece que a mãe dele teve que ficar isolada porque ela teve Covid. E tudo indica, parece que foi a mãe e o padrasto que matou o menino de tanto agredir ele, né? Mas não dá para afirmar porque a justiça ainda não definiu, mas parece que mataram o menino. Isso daqui também pode ser tema de alguma redação, focando na violência infantil. Se eu não me engano, mais de 200 crianças são agredidas por dia no Brasil. Então, é um número bem alto. E isso também aumentou por conta da pandemia, né? E todo mundo teve que ficar em casa e às vezes as pessoas perderam o emprego e tal, e aí vai meio que descontar na criança da casa. Então, esses casos de violência infantil aumentaram. Teve também a anulação definitiva dos casos do ex-presidente Lula. Foi para o plenário do STF e todos os ministros, quase todos, se eu não me engano, decidiram que deveria sim anular o caso dele, porque não deveria ter sido o pessoal de Curitiba que deveria ter julgado, deveria ter sido o pessoal de Brasília. Então, tudo foi anulado e deve começar de novo no juiz correto, que é o juiz de Brasília. Outro fato que aconteceu aqui também é que o ministro do Meio Ambiente foi acusado de cometer crime ambiental, né? Foi um delegado da Polícia Federal que indicou essa notícia crime sobre ele. Se eu não me engano, depois trocaram esse delegado lá da função que ele exercia, mas isso daí também está no STF. Então, provavelmente nos próximos dias, o STF deve dar alguma decisão no sentido para ver se ele cometeu esse crime ou não. E a última notícia aqui é que o Joe Biden ele honrou um acordo que tinha sido feito pelo Donald Trump e retirou as tropas do Afeganistão depois de quase 20 anos de guerra lá dos Estados Unidos, que tinha colocado muitos militares na região. Desde o 11 de setembro, a retirada dessas tropas já começou agora, né? E ela vai terminar na data simbólica do dia 11 de setembro desse ano. Então, até o dia 11 de setembro desse ano, de 2021, não vai ter mais nenhum militar americano no Afeganistão. Bom, eu acho que é isso. Se alguém quiser que volte aí, se alguém chegou depois, quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma ponderação, sugerir também algum tema, pode ficar à vontade aí. Tudo certo? Vou parar o compartilhamento aqui. Maria Eduarda falou que tá tudo certo. Eu nem tinha visto aqui o Michel falando que só não estava conseguindo ver quem era corno aqui, que ele estava vendo tranquilo. Então eu também estava vendo, hein? Bom, se tiver tudo certo mesmo, eu libero vocês uns 5 minutinhos antes aí. Já é 8h05, a aula vai até 8h10. A Heloísa também tá falando que tá tudo certo. Vou parar de gravar aqui.